Então, bom dia a todos. Eu, Nadine e a Camila apresentaremos o projeto Programa GAS, Grupo de Alavancagem de Soluções de PEC. Nós iniciaremos com uma apresentação breve da empresa e depois daremos sequência à apresentação do programa. Então, inicialmente falando um pouco sobre o Grupo Tupé. Ele está atuando há 42 anos, tem aproximadamente 2.000 profissionais, é a quinta maior processadora de aço do Brasil. Tem um faturamento estimado para 2014 de aproximadamente 1,9 bilhão e nos últimos 12 anos teve um crescimento de aproximadamente 12% ao ano. 22% ao ano, desculpa. Então, o objetivo geral do programa é criar um ambiente capaz de incentivar os colaboradores, através da participação ativa, a cultura de melhoria contínua e a responsabilidade ambiental na empresa. Então, assim, o projeto iniciou quando a empresa identificou a oportunidade que existia no conhecimento prático dos colaboradores, o quanto eles poderiam contribuir para a empresa, além das rotinas e das atividades rotineiras deles, das diárias. Então, o quanto eles podiam agregar valor ainda à empresa. Então, comentando um pouco sobre os objetivos específicos do programa. Então, ele quer comprometer as pessoas em todos os níveis de organização para relacionar a melhoria contínua. Ele incentiva a participação, a criatividade e os trabalhos em grupo com a responsabilidade ambiental. Contribui para a melhoria de redução de custos e produtividade. Provendo bastante a redução de custos, estamos totalmente relacionados com sustentabilidade. Se estamos reduzindo o custo, por exemplo, da nossa matéria-prima, estamos reduzindo um recurso natural. O programa é movido pelos funcionários do grupo, ou seja, nós temos uma diretriz por trás para trabalhar com o funcionamento do programa. Porém, a partir do momento que o colaborador ele deixa de dar a sua sugestão de melhoria contínua, ele já, o programa não tem mais motivo para ter uma existência. Então, ele depende totalmente do colaborador. É o principal movimento do programa. Então, nos detalhes da ação, quando foi resolvido fazer a implantação do programa na empresa, foi necessário vender esse programa para os nossos funcionários. Como a gente falou, ele é movido por eles. Então, inicialmente, foi feito um treinamento explicando o programa para que eles comprassem a ideia. A partir do treinamento, a gente foi desenvolvido o quadro GAS para que tivesse um canal de comunicação entre os colaboradores. Então, é isso aqui. Eles estão disponíveis por unidades. Neles, a gente faz o feedback para os colaboradores e também tem todas as informações do programa. Neles a gente faz uma divulgação de ganhadores corporativos, que todos os ganhadores da empresa inteira, do grupo inteiro, são divulgados ali. Então, você é de uma unidade e acaba sabendo do grupo inteiro. Essa divulgação também é encaminhada por e-mail. Também estão disponíveis os cartões GAS, que é aqui onde eles dão as sugestões deles. Então, aqui eles colocam todas as informações para que a gente possa procurar eles. Fazem a descrição do problema, como pode resolver o problema e o ganho esperado, redução de custos, produtividade e sustentabilidade. Depois deles terem passado para a gente escrito, a gente joga ainda no sistema. Aqui é onde a gente faz todo o gerenciamento do programa. Então, hoje a gente está em andamento com 417 tarefas, entre a divisão de avaliação das ideias, que depois a gente vai explicar quais são as etapas de realização de todas as ideias. Também a gente consegue, no quadro, tem a divulgação dos ganhadores por unidade, então quais foram os 3 colaboradores destaques. Temos os relatórios, que hoje a gente tem subdividido entre ideias em andamento, ideias reprovadas e ideias implantadas. Então, além desses 3 em destaques que a gente faz por viabilidade econômica, então aquele que atingiu um resultado maior, a gente tem ali para identificar que aquele colaborador também ajudou, também fez aquela melhoria, para que todos tenham um reconhecimento. E também a gente faz a apresentação da melhoria em forma de A4. Então a gente coloca qual foi o problema, qual foi a solução, o resultado que trouxe, até para os colaboradores ajudar isso a instigar eles a melhoria contínua. Às vezes, a partir de uma ideia que eles conseguem identificar uma melhoria em outro ponto da empresa. Então, comentando um pouco sobre as etapas de realização, ela se inicia com a descrição da sugestão de melhoria, com o cartão GAS, que já foi explicado. Os colaboradores mesmo colocam no quadro. A gente costuma semanalmente recolher esses cartões para fazer a avaliação deles. Nós fazemos uma identificação realmente se ele aumento de produtividade, redução de custos ou sustentabilidade. A gente faz essa identificação
justamente porque existem outros programas dentro da empresa, por exemplo, segurança do trabalho. Se o colaborador dá uma ideia que seja relacionada à segurança do trabalho, a gente mesmo repassa para outros tipos de programas e a gente faz a identificação para o que entra realmente no programa GAS. Depois disso, a gente encaminha para a avaliação dos setores responsáveis. Essa avaliação dos setores responsáveis, ela envolve totalmente vários níveis de organização. Então, a gente acaba encaminhando para outros setores, outros departamentos da empresa que sejam relacionados com um tipo de ideia. Onde, por exemplo, pode ser uma manutenção, uma engenharia ou outras áreas que estejam totalmente envolvidas. Depois do parecer desses setores responsáveis, se for aprovada, ela é repassada para nós novamente, onde nós fazemos uma avaliação de custo-benefício. Essa avaliação de custo-benefício ela é uma análise de investimento, onde a gente faz, a partir de cálculos, uma apresentação de que aquilo realmente é viável e traz resultados para a empresa. Então, a gente tem que provar que aquilo é uma ação que traz resultado. Ainda passamos por um planejamento de implantação dessa melhoria. É feito um planejamento, a gente faz por um programa chamado Project, onde a gente acompanha todo desde o início até o final da implantação, a gente sabe com quem está e o que está faltando para implantar. E essa implantação a gente tenta envolver totalmente o colaborador. Se ele deu a sugestão, normalmente existem várias chances dele fazer a própria implantação. Depois disso a gente faz uma avaliação de resultados, que é onde a gente verifica que aquele ganho estimado na análise de custo-benefício realmente está sendo viável e está acontecendo com essa melhoria. Depois disso nós fazemos a premiação do colaborador, onde são os destaques, e a gente tem alguns requisitos que vai ser falado adiante. E por último, a gente faz uma auditoria, que é feita 6 meses e 1 ano após a data de implantação, que é onde a gente verifica que realmente essa implantação continua, depois de 6 meses, continua após 1 ano, e que ela é viável e continua gerando resultado. Também depois que a gente fez o estado do GAS, depois foi feito um vídeo institucional. O objetivo da gente foi para que desde a integração, no primeiro dia que o colaborador entrasse na empresa, ele já tivesse conhecimento sobre o programa, que ele já fosse criando a cultura de melhoria contínua. Quando a gente chega num lugar novo, a gente sempre consegue ver alguma coisa que a gente pode mudar. Então, é um objetivo. E depois do vídeo ainda a gente fez os folders. E aí a gente entregou para a empresa inteira para fortalecer a ideia do programa e ali tinha todas as informações para algumas dúvidas que ainda existiam depois dos treinamentos. Estão relacionados ainda com a premiação, que foi comentado. As ideias que têm um ganho financeiro inferior a R$600, elas ganham um brinde de premiação. A gente pode mostrar muito. Mostra pra pessoa. É copo, ou é camiseta. São vários brindes que a gente entrega para quem é. Os ganhos financeiros entre 600 e 1.500 reais, eles concorrem à premiação de R$100, e ideias com ganho financeiro entre 1.500 e 3.000 reais concorrem à premiação de R$200, e quando fosse uma redução anual acima de R$3.000, eles concorrem à premiação de R$300. Tudo isso a partir de um cartão de crédito, que é entregue diretamente pelo colaborador. Ainda com o reconhecimento do colaborador, a gente tem então essa premiação mensal, que é o valor em dinheiro, e uma premiação anual, que no ano passado foi uma moto e esse ano também vai ser. Por escolha dos próprios colaboradores, foi feita uma pesquisa na fábrica de chão e eles fizeram a votação e o sorteio foi por escolha deles mesmo. E a gente faz com todas as ideias do anterior. Por exemplo, esse ano a gente vai fazer o sorteio da moto de todas as ideias de 2013. Todos os colaboradores que deram ideias, aprovadas ou não, premiadas ou não, todo mundo concorre à moto. O reconhecimento é a participação em si, né? Aqui a gente vai apresentar alguns cases de sucesso do programa visando sustentabilidade. Nós temos outros, mas visando mais sustentabilidade. Então essa ideia, nós temos uma rede de compressor onde atende a empresa inteira. Então, só que durante o final de semana a gente só fica com uma máquina ligada, que é o forno. Então ficava ali a rede inteira ligada, a gente tinha um desperdício de energia desnecessário. Então a ideia do colaborador foi instalar um compressor com uma potência menor para que atendesse só o forno durante o final de semana. Então com essa melhoria a gente teve uma economia de 6.932 kWh, que economicamente rendeu aproximadamente 18.300.
Outro case de sucesso foi sobre o desperdício de folhas de papel. Veio de um colaborador da área administrativa. Ele teve a ideia de as folhas A4 que são impressas somente de um lado, elas são guardadas e são feitos uns bloquinhos para substituição do post-it. Esses bloquinhos eles ficam disponíveis em almoxarifados para a empresa toda. Quem sentir necessidade pode pegar. E ela gerou, além da sustentabilidade, ela gerou uma redução de aproximadamente R$ 1.800. Outro case de sucesso foi nosso espaço de tratamento químico dos tubos. Lá no tratamento a gente tem vários tanques e era necessário esvaziar todos eles na semana para que a gente pudesse fazer a limpeza, porque junta uma sujeira na superfície e com isso não tinha como limpar. Então a ideia do colaborador foi simples, só foi a instalação de uma mangueira para que ele pudesse direcionar a sujeira toda para um lado com uma peneira retirada. Então com isso a gente conseguiu economizar 136 mil litros de água no mês, economicamente R$ 9.432. Então, na empresa a gente tem muitos cases relacionados à redução de óleo. Então a gente existiu muito vazamento e com isso desperdício de óleo. O colaborador teve a ideia de fazer um reservatório maior do que o que continha na máquina. E esse reservatório, por ser maior, ele conseguia fazer um ciclo do óleo e conseguia retornar e reutilizar o mesmo. Então aí ele teve uma redução de 30 litros e isso gerou aproximadamente R$ 5.000 em redução anual. Então, no resultado geral, em energia elétrica, a gente teve uma redução de 11.021 kWh mês, em água 136 mil litros e em óleo 91 litros por mês. Aqui nós temos os resultados dos ganhos consolidados do programa GAS. Então, no investimento de aproximadamente R$ 100.000, tanto implantação mais premiação, a gente conseguiu trazer uma redução para a empresa de 4 milhões. Esses 4 milhões subdivididos entre ganhos mensuráveis e ganho de melhoria contínua. Então, os ganhos mensuráveis, a gente teve R$ 2.339.091. Os ganhos mensuráveis, a gente conta tudo aquilo que realmente a empresa deixou de gastar. Não sai mais do caixa esse valor. O ganho de melhoria contínua, a gente já considera ganhos que estão mais envolvidos ao aumento de produtividade. Então, eu aumentei a disponibilidade da minha máquina, mas, entretanto, não é certeza que eu vou produzir e vou estar ganhando. Essa disponibilidade já que aumenta. Então, fechando ali R$ 2.339.091 de ganho em 2013. Então, para o fechamento do ano de 2013, nós tivemos a participação de 23% dos colaboradores. Esses 23% são colaboradores que deram sugestões. Se fôssemos acrescentar nessa porcentagem de toda a área que é envolvida, como área responsável, entre outros, nós teríamos uma porcentagem maior. No ano de 2013 tivemos 1.139 sugestões. Isso acarreta entre 100 e 130 sugestões por mês. E dessas 1.139 sugestões, tivemos 311 implantadas, que acarreta 30, mais ou menos, por mês de implantações. Então, o programa existe já desde 2007, vem se fortalecendo a cada ano. Seria isso? Não sei se teria alguma dúvida. Falando de 2013, aproximadamente 23%, mais ou menos 500 colaboradores participando. Como é que é o retorno para quem não é contemplado? Para quem não é contemplado, nos 3 melhores ali naquele dinheiro. A diferença do 139 e 311. Se eu escrevi sim, é porque assim, a gente tem nessa 139, muitas pessoas, as pessoas que participam, elas estão sempre participando, sabe? Então por isso que a porcentagem, na verdade, é bem menor. Se você colocar aqui, você tem quase 50% do grupo participando, né? Mas aqui, então, as pessoas sempre acabam sugerindo, as pessoas que participam estão sempre participando e aqueles, às vezes, acabam não participando. Que é um ponto fraco do programa que a gente tem que melhorar ainda e aumentar a porcentagem de participação de pessoas mesmo no programa. Qual que é a estrutura de RH que vocês têm de pessoas para gerir o programa? A gente conta com 3 pessoas. 2 pessoas mais na gestão do programa e a gente conta com mais uma pessoa mais para implantação mesmo, que acaba dando um apoio para o colaborador nessa fase da... Que vai conversar com ele e com outros setores responsáveis para ajudar na implantação. Né? Tem uma pessoa que fica diretamente ligada à implantação. Depois de contemplado. Isso.
aqueles 100 mil reais contempla essas 3 pessoas também ou não? Só por ser? Não, 100 mil reais está dentro da premiação também. Sim. A gente teve mais ou menos 100 mil reais investido em premiação e 40 mil em implantação. A gente tem um custo baixo em implantação porque os colaboradores, além deles ter a atitude de inovação, eles ainda participam muito nessa parte com os recursos internos, sabe? Eles mesmos conseguem colocar em prática aquela ideia que eles tiveram. Então, isso a gente acaba tendo uma redução, um custo baixo. A gente teve em contato de, mas isso aqui vai ser feito com uma sucata que tá ali, a própria ferramenta faz. Então, eles mesmos, eles dão uma ideia de uma coisa que acaba trazendo um resultado grande, né? Como a gente vê aí no final, você acaba tendo uma redução importante. E provavelmente ideias que não são contempladas pelo programa são implementadas mesmo assim. Até uma cultura que o programa trouxe, né? Eu vou fazer a melhoria contínua, vou fazer... na verdade, desde o começo as 3 melhores, mas, inclusive aquelas que ficaram um pouco abaixo, mas elas são implantadas iguais, recebem o brinde e são uma cultura alimentada. Até, assim, um objetivo que um dia eu esperava se encontrar com o programa era isso, sabe? Você fazer a cultura sem... Você fazer a melhoria, ter uma atitude de inovação sem receber por isso, sabe? Porque isso sim, no meu considero, é ter uma cultura de melhoria. Você fazer, ou sustentabilidade, né? Você teria que ter isso para você mesmo, né? Não receber para ter uma ideia, uma inovação. E daí a Tuca trabalha com renda variável, no chantar. Por isso que às vezes você tem esse lado que chama também, né? Mas é importante isso na gente. Eu achei legal o estilo telejornal. Fala William Bonner do lado, e eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de consultoria, que eu vejo quando eu acho empresa, ele cobra 18% da redução de custo anual do ganho que tiver. Se a empresa tiver um ganho de R$1 milhão no ano, ele cobra 180 mil pelo trabalho dele. Vocês estão implantando um negócio que está bem em conta, está bem... Eu acho que com isso eu quero dizer assim, paga mais, vai. O cara dá uma ideia de R$20 mil de redução, vai ganhar R$300, né? E outros que dão ideia que não são aproveitadas, né? Isso não é uma crítica à apresentação de vocês, a estratégia da empresa. E nem é uma crítica, é uma brincadeira. Sim. Eu vou trabalhar nessa empresa, mas eu vou querer 20% lá dentro. Você entendeu, né? Entendi. Até o programa ele vem se fortalecendo nessa parte também. Quando ele iniciou, eram feitos sorteios de eletrodoméstico. Assim, até na empresa, a maioria da porcentagem dos colaboradores são homens. Então, um homem ganhava um liquidificador, um homem solteiro. O que queria fazer com aquilo, sabe? Então, ficava mais ou menos assim. Ele já está na empresa. Foi se fortalecendo, foi se inovando e hoje a gente está numa porcentagem que é um valor que é em dinheiro, que a pessoa acaba fazendo o que ela quiser. Conheço uma empresa que ainda hoje está mais veloz. Então, vocês não conseguem.